Amém, queridos? Graças a Deus, mais uma parte da nossa série que nós vamos gravar aqui acerca do Evangelho segundo escreveu João. Essa é a parte 21 desta série. Estamos meditando na conversa que Jesus teve com Nicodemos, no capítulo 3. Até aqui nós meditamos em 3 partes deste capítulo. Meditamos até o versículo 12. E hoje, pela graça de Deus, pela sua inspiração, nós vamos dar continuidade a partir do verso 13. Se os irmãos não conseguiram acompanhar pelo menos os últimos 3 vídeos falando acerca da conversa de Jesus com Nicodemos, se os irmãos puderem, assistam. É maravilhoso, meus irmãos. A palavra de Deus é tremenda, são palavras de vida eterna. Tempo investido com Deus nunca é tempo perdido, pelo contrário, vai repercutir por toda a eternidade. Então essa palavra precisa estar viva dentro de nós. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12, verso 2, que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. E renovar a mente aonde? Na palavra. Foi o que Deus falou para Josué: medita, Josué, na minha palavra, dia e noite. Salmo capítulo 1, o salmista: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. E aí sim, ele será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, frutificará. Enfim, meus irmãos, sem palavra de Deus não dá para viver. Não tem como vencermos o pecado que está nos nossos membros sem nos enchermos da palavra. Há uma força que guerreia contra o espírito que está em nós. Essa força é o pecado. O apóstolo Paulo, ele fala muito sobre isso nas suas cartas. Em Gálatas capítulo 5, ele fala que a carne milita contra o espírito milita contra a carne. Quem vence essa batalha? Quem está mais forte. Então tudo vem daqui. Tudo. Aqui são os nossos pensamentos, que conforme Provérbios capítulo 4, se não me engano, no verso 23, diz: guarde os teus pensamentos, porque deles procedem as fontes da vida. É aqui que nós escolhemos, meus irmãos. É aqui que nós recebemos iluminação. O Espírito revela para a nossa mente as verdades. E aí, com a mentalidade cheia da palavra, a mente vai comandar e a nossa vida terá uma vida de frutificação. As práticas da palavra de Deus, elas são pela mente, meus irmãos. A nossa mente, cheia da palavra de Deus, vai fazer com que nós hajamos, nós vamos agir, praticar de acordo com o que ela ordena. E quando nós praticamos a palavra, nós vamos colher seus frutos. O poder de Deus se manifesta, nós damos legalidade para Deus se manifestar. Então, é um tempo que nós não devemos abrir mão jamais. Dia e noite, meus irmãos, o tempo todo nós precisamos estar com a mente cheia da palavra. Então, esse tempo que eu separo para gravar com os irmãos, a primeira pessoa abençoada sou eu, porque o meu coração está se enchendo daquilo que a minha boca fala. E ao mesmo tempo a minha boca vai falar do que o meu coração está cheio. Amém, queridos? Isso é um ciclo maravilhoso. Então é a palavra de Deus. É muito mais do que um livro escrito, muito mais do que uma mensagem de autoajuda. Não, isso aqui é poder. A palavra de Deus é poder, espírito e vida, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos lá. João 3, a partir do verso 13. Estamos dando continuidade. Jesus falando com Nicodemos. Ora, Nicodemos, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Meus irmãos, Jesus, ele foi claro aqui. Ninguém subiu ao céu. Então, ninguém está no céu. Simples assim. Nós temos uma herança católica, infelizmente, desde do ano 365, se não me engano, depois de Cristo, no primeiro concílio ecumênico de Nicéia. De lá para cá, a palavra de Deus foi deturpada. Enfim, muitos conceitos entraram na nossa mente que até hoje, meus irmãos, é difícil de tirar. Só a palavra de Deus mesmo para poder tirar esses conceitos equivocados. De que quem morre hoje salvo vai para o céu e quem morre hoje condenado vai para o inferno. Só que o inferno sequer foi inaugurado. O inferno é o lago de fogo, vai ser inaugurado na vinda de Jesus. E o céu, Jesus foi bem claro, ninguém vai para o céu. Então, para onde vão as pessoas quando morrem? No Sheol ou no Hades,
no mundo dos mortos, meus irmãos. É lá que estão todos aqueles que morreram. Lá tem 2 compartimentos, nós já aprendemos sobre isso. Um compartimento em que há um tormento, não é o inferno, mas há um tormento, e um outro compartimento que é onde estão os justos aguardando a ressurreição. Então, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Nem mesmo Elias e Enoque foram para o céu, onde Jesus está assentado à destra de Deus. Vocês sabiam disso? Ah, mas Wagner, Elias, ele foi arrebatado num carro de fogo. Mas não diz que ele foi para o céu ao lado de Deus. Não diz isso na palavra. Ele foi arrebatado ao céu, mas que céu? Temos 3 céus. O terceiro, onde o Pai está sentado com o Filho. O outro céu, que é onde eu creio que estejam as potestades, principados e potestades. E há esse céu atmosférico que nós vemos aqui. Né? Então, qual o céu que ele foi arrebatado? É sobre isso que nós vamos meditar aqui. Vocês sabiam que em 2 Crônicas, capítulo 21, verso 12, Elias, depois que ele foi assunto aos céus, se eu não me engano foram 8 anos depois, ele escreveu uma carta para o rei Jeorão. Está lá, depois os irmãos leem lá, 2 Crônicas 21. Ora, se ele foi arrebatado ao céu vivo para estar morando lá no céu com o Pai e o Filho, com os anjos, calma aí, tem alguma coisa estranha. Como é que 8 anos depois ele escreveu uma carta? Né? Então, e também Enoque, né? Enoque andou com Deus e foi arrebatado para não ver a morte. Mas o texto diz que ele foi ao céu, ao lado de Deus? Não diz. Então Jesus está nos dando uma dica aqui maravilhosa. Ninguém subiu ao céu. Olha aí. Ninguém subiu ao céu. Ninguém, nem Enoque, nem Elias. Mas senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Então, tendo como base 1 Tessalonicenses 4, que o apóstolo Paulo fala, que no dia da volta de Jesus, nós seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Nos ares. Não está dizendo que nós vamos encontrar com o Senhor no céu, onde está o trono. É nos ares. Lá, de lá, nós nos reuniremos e desceremos com Jesus para reinarmos nesta terra. Então o apóstolo Paulo entendeu. Ele está falando acerca desses 2 eventos, de Elias e de Enoque. Então, tendo como base que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 4, nós podemos interpretar Elias e Enoque, que eles não foram até o céu onde está o Pai e o Filho, mas aos ares. E depois retornaram. Tanto Elias quanto Enoque retornaram. Ah não, Wagner, aí não, aí está forçando. Enoque voltou depois que foi arrebatado? Meus irmãos, não sei se os irmãos conhecem o livro de Enoque, o primeiro livro de Enoque. Eu ouvi, não li, eu ouvi esse livro em áudio, ele tem 4 horas e pouquinho. Meus irmãos, não tem como dizer que aquele livro não é canônico. Ele não foi canonizado, não sei porquê, mas esse livro, ele é inspirado. Ele é inspirado. Tanto que, se você ler a palavra, várias passagens da Bíblia, que estão escritas na nossa Bíblia, né, com os 66 livros, só tem menção no livro de Enoque, não tem em nenhum outro lugar. Só tem no livro de Enoque. Então esse livro ele é inspirado. Judas, na sua carta, ele menciona Enoque. E o que Judas menciona na sua carta só está escrito em Enoque, em nenhum outro lugar da Bíblia. Ele ainda falou, né? Como profetizou Enoque, o 7º depois de Adão. Como é que ele soube que Enoque falou, se ele foi arrebatado? Isto nos diz que assim como Elias, Enoque também voltou. E nesse livro de Enoque, no primeiro livro de Enoque, diz que ele era o escriba da retidão. Ele escreveu o que ele viu quando foi arrebatado. Ele, semelhantemente ao que aconteceu com Isaías, com Paulo, ele foi arrebatado ao terceiro céu. Mas ele não foi lá de forma literal. Ele teve uma visão do céu. É diferente de estar no céu. Porque Jesus foi claro, ninguém subiu ao céu. Literalmente falando, ninguém, nem quando morre. Ninguém. Mas nós podemos ter sim uma experiência com Deus de ter uma visão do céu. É diferente. Amém?
O apóstolo Paulo estava na dúvida, né? Se foi fora do corpo ou no corpo, não sei, Deus o sabe. Ou foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso. Mas ele não foi de forma literal, porque Jesus foi claro, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Então esse texto aqui nos dá uma certeza, porque Jesus falou, ninguém subiu ao céu, ninguém é ninguém. Então Enoque, eu não creio que ele está vivendo lá até hoje no terceiro céu, que Elias está vivendo no terceiro céu. Não, Enoque ele desceu e deixou esse escrito do livro de Enoque. Amém, queridos? Os irmãos podem ouvir isso e nunca mais me acompanhar. Herege! Tá dando valor a um livro apócrifo? Quem disse que é apócrifo? Quem diz para você que é apócrifo? Já leram? Então leem. Eu sei que ler é complicado, né? É muito difícil, tem que ter muito tempo para isso. Então, vá lá no YouTube, escreve lá livro de Enoque e ouça. E vocês vão perceber, meu Deus do céu, é de Deus aquele livro. Amém? Eu considero Enoque como livro sagrado. Eu considero ele como canônico. Para mim, a Bíblia tem 67 livros com esse livro de Enoque. Então lá diz que ele desceu, ele voltou, escreveu aquilo que ele viu. Amém? E foi mencionado por Jesus, pelos apóstolos, né? Enfim, ele é citado na Bíblia. Coisas que aconteceram que só estão no livro de Enoque, em nenhum outro livro da Bíblia. Então, meus irmãos, isso nos diz que os primeiros apóstolos, eles liam Enoque. Jesus lia Enoque, porque ele menciona muitos textos que só estão escritos em Enoque. Né? Mais para frente eu posso, de repente, até fazer um pequeno vídeo só explicando um pouco, né? Pegando esses textos que eu estou mencionando para os irmãos, que só estão em Enoque. Aí a gente pode meditar um pouco acerca dele, amém? Enfim, o fato é que Jesus falou que ninguém subiu ao céu. Então o apóstolo Paulo, ele entendeu que Enoque e Elias é uma sombra daquilo que vai acontecer com a igreja. Foi apenas um protótipo daquilo que vai acontecer com a igreja. Enoque e Elias fala acerca do arrebatamento que vai ter com a igreja. E no arrebatamento da igreja, a igreja não vai para o terceiro céu. A palavra de Deus diz claramente, apóstolo Paulo, tendo como base Enoque e Elias, que nós iremos sim ao céu, mas é esse céu aqui. Nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. Nos ares. Amém? Por isso que antes da volta de Jesus, Jesus vai fazer com que Satanás seja lançado à terra. Ele vai sair desse segundo céu. Ele vai limpar esse segundo céu, para que a igreja possa ser arrebatada. É ali onde hoje tem os principais potestades, ali nós vamos nos encontrar com o Senhor. Por isso que Apocalipse 12 diz que o diabo vai ser expulso do céu, desse segundo céu, para que nós possamos nos encontrar com o Senhor e depois reinarmos com Ele na terra. Nós não vamos morar no céu, nós vamos morar na terra depois da volta de Jesus. Amém? Nós estamos aprendendo sobre o milênio, né? Paralelo a essa série, estamos falando acerca do milênio. Os irmãos estão entendendo claramente de que o milênio é literal e que nós não vamos, né, morar no céu. Nós vamos morar na terra, meus irmãos, na terra. E na verdade, não é a igreja que sobe ao céu. Após o milênio, é o céu que desce para a terra. Venha o teu reino. Olha aí. A nova Jerusalém que descerá do céu. Ah, meus irmãos. Amém, queridos? Então Jesus, no verso 13, ninguém subiu ao céu. Então vou falar de novo. Enoque e Elias, um protótipo do arrebatamento da igreja. E o arrebatamento da igreja nos diz que nós não vamos para o terceiro céu. Nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares e depois retornaremos com Ele para reinarmos nesta terra por 1000 anos. E após o céu que vai descer após o milênio, Jesus devolverá o reino ao Pai e Deus será tudo em todos. E aí o Pai estará conosco para sempre, num novo céu e numa nova terra. Interessante que no milênio a palavra de Deus diz que são novos céus e nova terra. Novos céus. Então, isto nos diz que ainda vai haver o céu atmosférico, o segundo céu. Agora, na Nova Jerusalém, em Apocalipse 21, está escrito no singular, novo céu. Então eu creio que vai ser o quê? O novo céu, porque ele vai se difundir com esse segundo céu e com a terra, e vai ser um ambiente só. Por isso que é um novo céu e uma nova terra.
Então haverá novos céus e nova terra na ocasião da vinda de Jesus, em que ele vai restaurar esta terra, que vai estar na calamidade, né? Basta lermos Apocalipse, que nós vamos entender, nos toques das trombetas, derramadas das 7 taças, com a manifestação do anticristo, vai ser um caos essa terra. E Jesus Cristo vai restaurar esta terra na sua vinda. E vai ser novos céus e nova terra. O céu será enrolado como pergaminho, assim, será trocado, enfim. Serão novos céus e nova terra, no milênio. Mas, no reino eterno, no dia eterno, após o milênio, a palavra de Deus diz em Apocalipse 21 que é um novo céu, singular, e uma nova terra, porque é um ambiente só. Amém, queridos? No momento é assim que eu entendo. Tá? Se eu perceber pela palavra futuramente que eu me equivoquei, não tenho nenhum problema em me retratar aqui. Amém, queridos? No momento é essa a convicção que eu tenho. Não encontrei nenhum texto na palavra que diz diferente disso que eu estou falando. Por isso que Apocalipse está novo céu no singular. E falando acerca do milênio, novos céus. Então virá novos céus e nova terra no milênio, e após o milênio, novo céu e nova terra. Assim como há uma batalha chamada Batalha do Armagedon, Gog e Magog, né? Gog, rei de Magog, ou seja, o anticristo, o rei dos seus súditos, desse seu reino, haverá uma batalha em que Deus vai matar o iníquo com o sopro da sua boca e o aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Haverá um tribunal para julgar o anticristo, a besta e o falso profeta, ou seja, a besta é um sistema e o falso profeta é o próprio anticristo. E após o milênio, Satanás ele vai ser solto novamente, vai reunir muitos povos para a última batalha. Só que fogo descerá do céu e consumirá a todos, também chamado de Gog e Magog. Então haverá novos céus e nova terra no milênio, novo céu e nova terra após o milênio. Uma guerra, Gog e Magog, Armagedon, antes do milênio, e uma guerra final no final do milênio, que na verdade nem guerra vai ser, porque fogo vai consumir a todos. Então nós precisamos compreender esses detalhes. O julgamento, haverá 2 julgamentos, 2 tribunais. O tribunal de Cristo, na ocasião da sua volta para o milênio, pré-milênio, e haverá um tribunal pós-milênio, que é o juízo do trono branco. Então há esses 2 contextos, meus irmãos, que nós precisamos compreender. E isto nos diz claramente que entre esses 2 contextos haverá um tempo de 1000 anos. Isto nos diz claramente que o milênio é literal. Amém? Então é isso. Então, se os irmãos não estão acompanhando a série do milênio, eu recomendo os irmãos. Já gravei 3 partes e, de fato, é libertador este ensino. Amém, queridos? Então, verso 13, falei demais, quase 18 minutos, não saí do verso 13. Ninguém subiu ao céu. Quem falou? Jesus. Para mim, esse texto está claríssimo. Ninguém subiu ao céu. Que céu? Eu creio que é o terceiro céu, porque ele fala. Porque de lá ele desceu. A saber, o Filho do Homem. Nenhum homem subiu ao céu, a não ser Jesus. Que antes ele era espírito, agora ele é um homem glorificado. E ele está lá, ele voltou. E vai voltar. E vai nos encontrar. Ele vai sair do terceiro céu, e nós vamos sair desta terra, e vamos nos encontrar neste segundo céu, nos ares, para depois voltarmos para reinar nesta terra, segundo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 4. Glória a Deus. Verso 14. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, nós vamos conectar com Números capítulo 21, versos 5 a 9. Ali é um protótipo também do nosso arrependimento, do nosso novo nascimento. Não podemos esquecer que o contexto aqui de João 3 é o novo nascimento. Então nós precisamos crer em Jesus. Nós vamos ver um pouco mais à frente que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Ou seja, num contexto de novo nascimento. Então não há novo nascimento sem arrependimento, sem uma disposição de abandonar a prática do pecado. Ninguém nasce de novo quem não tiver de todo o coração disposto a abandonar os pecados. E ele mencionou o texto de Números capítulo 21, versos 5 a 9. O povo pecou, Deus mandou serpentes abrasadoras que picaram o povo, muitos morreram, mas depois daquele evento o povo se arrependeu, pediu para Moisés interceder pelo povo, e por causa do arrependimento do povo e da intercessão de Moisés, Deus enviou o remédio para curar aquela picada. Quem? A serpente presa numa haste.
Todos que olhassem para aquela serpente eram curados. Mas tem um contexto. Não é só olhar por olhar. O povo, antes de receber esse remédio, eles se arrependeram. Totalmente conectado com o novo nascimento. Por isso que é bom. Eu gostaria muito que os irmãos ouvissem, assistissem os 3 últimos vídeos, para compreender que o contexto aqui é novo nascimento. Mas para nascer de novo, tem que, de fato, se arrepender. E esse crer denota em obedecer, em fazer. Porque quem não obedece, não crê. Amém, queridos? Então, Moisés levantou a serpente no deserto. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, aquela serpente é uma tipificação de Jesus Cristo. Não que ele seja uma serpente em si, mas porque ele estava carregando a nossa maldição, a nossa culpa. Ele estava carregando o quê? Os nossos pecados. Amém, queridos? Ele se fez pecado por nós. Porque as serpentes abrasadoras enviadas ao deserto foram consequências do pecado. E ele é a solução para os pecados. E nele estava a maldição. Jesus se fez maldito por nós. Ele carregou os nossos pecados. Ele se fez pecado por nós. Não que ele foi uma serpente. Ele nunca pecou. Mas ele se fez pecado por nós. E todos que mirarem nele vai ter a vida eterna. Foi o que ele falou. Para que todo que nele crê, mirar nele, tenha a vida eterna. Mas esse mirar nele, esse crer nele, tem um contexto, que é exatamente o arrependimento. Vamos ler? Números 21, versos 5 a 9. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizestes subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Ou seja, no decorrer da jornada, murmuração, pecados, desobediência. Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Nós sabemos que o manar hoje, espiritualmente falando, é a palavra de Deus. Então eles estavam transformados, eles falaram que a palavra de Deus é uma palavra vil, meus irmãos. Eles estavam saturados da palavra de Deus. Espiritualmente falando, é isso. Eles estavam falando de forma literal, né? Eles estavam enjoados daquele pão, mas nós sabemos que Jesus, ele fez um contexto aqui maravilhoso, porque ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a palavra de Deus. Então, no decorrer da jornada, se nós nos afastarmos da palavra, olha aí, olha o contexto, né? Olha a revelação. Aí vem o juízo, meus irmãos. Mas ainda há arrependimento, ainda há esperança. Então, por causa disso, o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo. E morreu muita gente em Israel. Ou seja, o povo que saiu do Egito com o braço forte, fazendo uma alusão ao novo nascimento, muitos não terminaram a sua carreira, morreram. Por isso que o apóstolo Paulo fala: aquele que julga está firme, cuide para que não caia. Se voltarmos a pecar deliberadamente, depois de termos conhecido a verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma enorme expectação de juízo intenso, de fogo ardente, olha aí, serpente ardente, que consumirá os inimigos de Deus. Éramos amigos, agora somos inimigos. A palavra de Deus diz, Jesus fala que Abraão foi chamado amigo de Deus porque ele obedeceu. Ele falando para os seus discípulos: vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Se não fizer o que eu vos mando, vocês se tornarão o quê? Inimigos. Então muitos morreram, mas outros se arrependeram. Isto quer dizer que mesmo que nós nos desviemos, mas há a esperança de nós nos arrependermos. Mas se nós não quisermos mais nos arrepender, haverá juízo. Estão conseguindo captar? Por isso o povo, olha só o detalhe, por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado. Reconheceram seus erros. Porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Arrependimento. Não, nós queremos voltar. Peça que o Senhor, peça, Moisés, interceda por nós. Nós, de fato, reconhecemos nossos pecados e estamos dispostos a nos arrepender. Por causa dessa atitude, aí Deus mandou o remédio. Ora, ao Senhor, então Moisés, ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e porque o povo estava disposto a se arrepender, disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo que, tendo sido picado, olhar para ela. Serpente, Satanás é a antiga serpente. Então ele está falando de novo nascimento. Em Colossenses 1,13 está escrito que nós fomos libertos do império das trevas
e transportados para o reino do Filho do seu amor, assim como aconteceu na figura do Egito. Mas, entre a salvação hoje, novo nascimento, até a salvação definitiva das nossas almas, há um deserto para percorrer. Há a nossa jornada, meus irmãos. E nós precisamos perseverar firmes até o fim. E, infelizmente, daquela geração, de 20 anos para cima, só Josué e Caleb adentrou na terra prometida. Todos morreram no deserto, porque foram desobedientes. E isso serve como figuras para nós. Nós precisamos perseverar até o fim. Amém? Então, nós éramos picados por Satanás, mas nós recebemos o antídoto. Nós recebemos o remédio. Que é o remédio? Jesus Cristo. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, os picados por Satanás. Por isso que ele nos transforma em novas criaturas. Mas dentro do contexto, só veremos a Cristo na cruz, receberemos, de fato, a saúde dessa doença maligna, porque Jesus ele veio para os doentes, por isso que pelas suas chagas nós fomos sarados, sarados da natureza que nos atrelava à serpente. Só receberemos o antídoto dessa picada se nós olharmos para ele, mas com o coração arrependido. Porque sem arrependimento não há remissão de pecados. Foi exatamente isso que Pedro pregou para a multidão em Atos 2, em Atos 3 e 4, quando ele curou o aleijado na Porta Formosa. Hebreus capítulo 5, verso 9 ou verso 7, sempre confundo, diz lá que Jesus se torna fonte de eterna salvação para aqueles que lhe obedecem. Sem arrependimento, meus irmãos, não há remissão de pecados. Então a salvação não é de forma unilateral, só da parte de Deus. Tem a resposta do homem. Eu também gravei uma série de 10 reflexões, na verdade 11, contando com a introdução, sobre salvação por obras. Quais são as obras que não nos salvam e as obras que nos salvam. Tá? Então, se os irmãos puderem também assistir essa série, e lá nós aprendemos que, de fato, se nós não fizermos nada, nós não seremos salvos. O ato de se arrepender é uma obra. É uma legalidade que nós damos para Deus. É um merecimento. Opa, ele se arrependeu, então ele merece a cura dessa natureza. Amém, queridos? Então, será que todo aquele que, tendo sido picado, olhar para ela, viverá? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Éramos mortos espirituais, hoje nós somos vivos espiritualmente. Nós ressuscitamos, éramos mortos espiritualmente. Nós ressuscitamos em espírito com Cristo e estamos assentados em espírito nos lugares celestiais. Entretanto, ainda temos uma guerra. A nossa carne não se converte, por isso que nós temos que fazer morrer a nossa natureza terrena todos os dias, pensando nas coisas do alto, meditando na palavra de Deus dia e noite, escondendo a palavra no nosso coração, para nós não pecarmos contra Deus. Amém, queridos? Então há uma jornada ainda até alcançarmos a terra prometida, a salvação definitiva e eterna das nossas almas. Quem não ama seu irmão não tem a vida eterna permanente em si. Então hoje essa vida eterna ainda não é eterna, porque ainda não alcançamos a glorificação do nosso corpo. Amém, queridos? Ela está em nós, mas ela pode sair. Jesus falou acerca de quando alguém recebe o Espírito de Deus, aquele demônio sai. Mas quando aquele demônio vê que a casa está varrida, adornada, ou seja, que o Espírito saiu por causa do pecado, por isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5, 19, para que não apaguemos, extinguemos, né, o Espírito de nós, porque uma vez novas criaturas, há sim a possibilidade do Espírito Santo sair de nós por causa dos pecados deliberados. E aí, Satanás ele vê a casa vazia, ele traz consigo outros 7, e o estado final daquele é pior do que o primeiro. Então deve haver uma constância, nós devemos obedecer. Então hoje nós somos novas criaturas, assentados com Cristo nos lugares celestiais, éramos mortos espiritualmente e nascemos de novo. Mas há uma promessa de sermos imortais, literalmente falando. Mas para isso nós temos que perseverar até o fim, porque sem santificação ninguém verá o Senhor com os corpos glorificados, que esse é o contexto. Então quem tem em Cristo a esperança de vê-lo como ele é, com os corpos glorificados, semelhante ao corpo glorioso dele, nós temos que nos purificar, sermos santos como ele é santo. Amém? Então Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste,
E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Por isso que Jesus falou no verso 14 de João 3. E do mesmo modo, num contexto de novo nascimento, e do mesmo modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Amém, queridos? Na próxima gravação nós daremos continuidade a esse capítulo 3 de João. Habite ricamente em nós a palavra de Cristo Jesus. Até a próxima gravação, queridos. Que o Senhor nos abençoe.